Fala galera, tudo certo? Aqui tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, faço medicina na UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo para o Enem, para os vestibulares no geral. E hoje eu tô com uma presença muito especial da pessoa que ela foi primeiro lugar em medicina na UFRJ pelo SISU de 2023, com a nota do Enem 2022. Teve ali mais de 860 pontos na média ponderada da UFRJ com as suas notas. Então, a gente está hoje aí com o Ian Aquino. Então, se apresenta aí, Ian, para a galera e fala um pouquinho de você e dos seus resultados. Fala galera, meu nome é Ian, eu tenho 22 anos. Bom, antes eu fiz engenharia química, né? Eu fiz 3 anos, e aí eu desisti, e eu fui tentar fazer o vestibular para medicina. E esse ano eu fiz um ano de preparação, eu consegui a média simples, né, de 836, com 155 acertos, e para a média da UFRJ eu consegui 860. Ótimo, ótimo. Atualmente, o Ian está cursando medicina na USP, Pinheiros, tá? E o campus principal da USP lá em São Paulo. E antes da gente começar para a entrevista, realmente, para a gente saber como é que o Ian estudou para conseguir esse resultado fantástico, tem que falar para vocês sobre a plataforma Repertório Enem. A plataforma Repertório Enem é apoiadora aqui dessa entrevista, tá? Uma plataforma completa com tudo que você precisa para mandar bem no Enem. É um banco de questões com mais de 50 mil questões das mais variadas bancas. Você pode utilizar um filtro para você conseguir realmente selecionar aquelas questões que você quer fazer. Então, se você quer fazer, por exemplo, questões de física elétrica, você pode seleciona o tópico específico, circuitos e tal, dá para escolher o nível de dificuldade, as bancas que você quer fazer. Então, é uma plataforma muito completa e ainda com material teórico excelente, excelente mesmo, resumos, flashcard, mapa mental, correção de redação por áudio. Ela indica para você, pela inteligência artificial que tem lá, qual que é o conteúdo que você tem que revisar baseado ali nos seus erros nas questões. Então, é uma plataforma realmente muito completa que auxilia demais na preparação para a prova do Enem, beleza? E, o melhor de tudo isso por menos de R$ 25 por mês. Então, o link da plataforma Repertório Enem está aqui na descrição, sem dúvida, uma das plataformas mais completas do mercado hoje em dia e ali por um custo-benefício excelente para tudo que ela apresenta, beleza? Então, Ian, conta um pouquinho aí, quantos anos você teve de preparação para a prova? O que mudou em relação a esse último ano e tal, se você se preparou por mais de um ano? Como é que foi? Bom, então, eu fiz, como eu falei, né, eu fiz um ano de cursinho e, cara, eu acho que os anos de faculdade, né, eles me deram uma maturidade, assim, grande. Então, eu conseguia ter um mental de, tipo, não me abalar quando eu errava uma questão. Eu conseguia, pô, ficar o dia, conseguir fazer o dia render melhor. Então, eu acho que era isso, assim, eu conseguia aproveitar os estudos da melhor forma possível, assim. Quanto tempo você fez de engenharia química? Você chegou a se formar e tal? Como é que foi? Não, eu fiz 3 anos. Eu estava em Portugal, Ah, aí lá são 5 anos, né? Aí eu fiz 3, eu tive que voltar. E aí quando eu tive que voltar, eu falei, eu não estava tão feliz assim, aí eu quis mudar e fui para medicina, né? beleza. E aí você fez um ano de cursinho e já conseguiu 860 pontos ali de média ponderada na UFRJ e a aprovação em medicina na USP Pinheiros também. Ian, qual que foi a sua distribuição de acertos e de nota no Enem? Você sabe me dizer mais ou menos? Bom, então, eu acertei 38 em linguagens, isso me deu 701 de média. Acertei 37 em humanas, aí isso deu 728. Acertei 38 em natureza, que deu 792, e 42 de 44 em matemática, que me deu 981. E 980 de redação. Beleza, e isso deu 155 acertos e 835 de média simples, 838, quanto que foi? 836. 836 de média simples e 860 na UFRJ. Na USP ficou quanto? 841, né, que você tinha me dito. Isso, exatamente. Beleza. E você fez algum cursinho no ano da preparação? Como é que foi? Eu fiz o cursinho H Plus, que me ajudou demais, assim, o coordenador lá, pô, o El Adolfo, abraço pra ele, o cara me ajudou pra caramba, assim, ele, pô, assim, eu ficava muito nervoso só de imaginar a prova, entendeu? E lá eles ensinam a tu ficar mais tranquilo, assim, tu respirar, isso é muito importante. O psicológico é muito importante no ano do Enem, né? E tu respirar antes da prova, tu conseguir ficar tranquilo, ter uma estratégia boa,
é essencial. E eu consegui ter isso lá. Como é que você fazia para se acalmar e tal, chegar bem emocionalmente e tal, com um psicológico bom na prova? Quais foram suas técnicas para isso e tal? Então, pô, dias, assim, já semanas antes, eu gostava de imaginar a prova, mentalizar. Então, mentalizar o que eu ia fazer, a minha estratégia durante a prova, né? Comecei meu dia. E também, antes da prova, quando o teu coração tá acelerado, tu dá uma respirar fundo mesmo, se tranquilizar, você não se desesperar também quando tu não sabe uma questão. É basicamente isso, assim, você tem que ter noção que assim, o teu mental, você não pode se desesperar durante a prova, entendeu? Sim, sim, sim. Com certeza, muito importante essa parte, porque muita gente perde a aprovação justamente por causa do mental, né? Então, sempre bom controlar a ansiedade, essas coisas. Isso de respiração realmente é muito importante. Como que você estudou as matérias ao longo do ano? Qual que era o seu método para conseguir aprender bem essas matérias e tal? Você já estava há 3 anos na engenharia, deve ter sido difícil, né? Relembrar algumas coisas de humanas, de linguagens e tal, até mesmo de natureza, biologia, química não, né? Porque era engenharia química, mas química e física estava de boa, matemática também e tal. Mas e o resto? Como é que foi para você? Porque teve que pegar praticamente do zero, né? Sim. Então, matérias de humanas e linguagens, eu assistia todas as aulas, eu não saía. Aí eu geralmente eu assistia as aulas durante a manhã e durante a tarde fazia as questões, né? E o resto, cara, quando era, tipo assim, física dependia da matéria, do assunto da matéria, né? Algumas coisas eu não lembrava direito, aí eu gostava de assistir a aula, senão eu deixava aquele tempo da aula para fazer questão, né? Ou um simulado, um Enem antigo, qualquer coisa assim. Isso servia também para química e para matemática. Agora, humanas, treinar redação também, isso eu não deixava de lado, senão não dava. Sim. Você acredita que no seu ano você estudou mais as matérias do primeiro dia ou as matérias do segundo dia? Como é que foi essa divisão? Putz, eu acho que estudar mesmo, de você pegar e ler assim, o primeiro dia, certeza. Mas assim, eu pratiquei muito o segundo dia, porque é o mais importante. No final das contas, é o que vale muito mais, né? Então, eu não, tipo, principalmente a partir do segundo semestre, toda semana eu fazia um Enem segundo dia, não direto, né? Eu dividia. Então, um dia eu fazia natureza, um outro dia matemática, mas assim, toda semana. Sim, sim. Então, desde o início você já começou a fazer simulados, né? Desde o início da preparação. Sim. Ótimo. E falando nisso, quantas provas antigas e simulados você fez ao longo da preparação? Você tem alguma estimativa e tal? Cara, Aumentou na reta final? Como é que foi? na Deixando por semana? na reta final certamente aumentou. Agora, putz, eu não tenho noção. Assim, como eu falei, principalmente no segundo semestre, era um Enem por semana, e às vezes eu também gostava de fazer umas provas, tipo, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina, que Uhum. elas trabalham muitos temas, assim. Então era bom para eu revisar, sabe? Principalmente, assim, biologia, que é, como você falou, né? Eu estava muito tempo sem ver, e tem muito assunto, então era muito bom para eu relembrar, fazer uma revisão, né? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, uma das bancas que eu indico é essa da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, o FRGS, né? Que tem questões muito boas ali para você fazer a retomada ativa dos conteúdos, né? Então, física, química, biologia. As questões de linguagens, eles dão umas viajadas e tal, mas assim, química, física e biologia, eu lembro que eu fiz, era muito bom ali para treinar alguns pontos específicos e tal. E é uma prova grande, né? Então, é uma revisão ativa muito boa dessas bancas aí que você falou. E, cara, como é que era a sua rotina, né? Específica assim, acordava que horas, ia pro cursinho, voltava que horas, terminava de estudar, fazia alguma outra atividade, quanto tempo dormia? Como é que era a sua rotina para você conseguir o primeiro lugar em medicina na UFRJ e a aprovação na MED-USP? Bom, então, as aulas lá do curso começavam às 7h30, então eu acordava aqui em casa às 5h30, assim, aí tomava um café, ia pro curso, e aí, cara, eu ficava, assim, geralmente, eu saía umas 7h30 da noite, assim, mas eu avaliava também como é que eu tava, né? Se eu estivesse muito cansado, eu saía antes, mas eu tentava fazer o dia render o máximo possível, mas se você tá cansado, é melhor tu ir para casa, né? E assim, eu tentava fazer pelo menos 2, 3 vezes por semana alguma atividade física. Eu acho que é importante não abandonar também, porque senão, seu corpo precisa estar saudável também, eu acho, nesse ano.
E, bom, sábado geralmente era simulado, eu estudava, fazia o simulado. Se eu fizesse o simulado, eu não estudava à tarde, só corrigia. E domingo, cara, era muito pouco, assim. Era o meu dia de descansar mesmo. Então eu só via se eu tivesse errado alguma coisa, via um caderno de erros, que também isso é muito importante falar. Foi essencial, cara. Você anotar as matérias que você erra mais, você ter aquilo ali, que é uma recuperação rápida, sabe, das coisas que você tem mais dificuldade, né? Então era bem, bem tranquilo domingo, assim. Sim, cara, falando sobre caderno de erros, era algo que eu fazia também, fazia muito. E é uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida sobre como fazer e tal. Acho que cada um tem o seu jeito particular de fazer e tal. Mas conta aí pra gente, como é que era que você fazia o seu caderno de erros? Como é que funcionava isso? Tá. Bom, era dividido em matérias, né? E aí eu pegava assim, eu pegava assuntos que eu errava muito ou que eu não sabia. Eu escrevia nesse caderno, né? Eu escrevia a questão que eu errei e a resolução, ou enfim, a explicação do que eu errei. Só que eu tentava não botar muita coisa, sabe? Eu queria que ele fosse um caderno com pouca coisa, mas que fosse muito valioso, assim. E para lembrar sempre o que eu leio, eu lembrava rápido, sabe? Então eu tentava, tem que ser sucinto, assim. Você não pode botar tudo que tu erra ali, entendeu? Uhum. Então, mas você não fazia, então, de tudo que você errava, era direcionado para aqueles pontos que você achava que era mais importante dentro dos seus erros. E aí você meio que copiava a questão e colava ou você colocava em tópicos? Como é que era a organização desse caderno? Não, então, por exemplo, biologia, né? Eu escrevia, se fosse de um Enem, escrevia Enem 2015, tal questão, número da questão, e aí eu botava a explicação. Botava, sei lá, botânica, era uma botânica do tema, e aí eu escrevia o que que eu errei ali, qual era o conceito que estava ali que eu tinha errado, entendeu? Mas não tinha divisão por assunto muito grande, assim. Era basicamente, enfim, Entendo, entendo. Era mais aleatório, baseado nas provas que você ia fazendo, né? exatamente, exatamente. E aí você relia esse caderno no domingo, era isso? Assim, semanalmente eu dava uma relida nesse caderno, porque às vezes tinha ali assuntos que eu errava frequentemente, né? Então, você lendo aquilo ali, você acaba fixando melhor na sua cabeça. Sim, sim, com certeza. Que aí você aprendia melhor com o seu erro para não errar lá na frente, né? Exatamente. E eu queria saber também como que eram as suas revisões. Como é que você se organizava para fazer? Se você tinha algum critério para selecionar os conteúdos que você ia revisar, que muita gente fica em dúvida de como é que faz revisão, né? E como que eram elas na prática, realmente? Você pegava via teoria ou você já ia direto para os exercícios? Como é que era? Então, eu gostava de fazer exercício para mim é o melhor, né? Então, eu fazia o exercício. Se eu errasse, se eu errei, eu vou tentar ler, vou ver um vídeo ou pegar a teoria, vou ver, e aí vou fazer mais questão. E vou fazer isso, cara, até você aprender, assim. Mas não era muito organizado nesse sentido, assim, de, tipo assim, programar o que que eu ia revisar, entendeu? Era mais com base nas provas que eu ia fazendo e pegava os temas que eu costumava errar, e aí a partir disso que eu revisava, entendeu? Sim, sim, era mais direcionado. Você não usava aquilo de 7, 14, 21. Não. Que coisa não, era mais direcionado no que você estava pior. Beleza. E, cara, eu queria saber também como que foi a sua estratégia de prova para o Enem. Você sei que é algo particular e tal, que cada um tem ali o seu modo que funciona melhor na prova, mas como que foi para encontrar a sua estratégia de prova? Qual que era a sua estratégia de prova? Bom, então, primeiro dia, redação, começo na redação. E aí eu gostava de fazer as questões em blocos, né? Então eu fazia, sei lá, 10 questões, não lembro se era 10 ou 12 questões, e aí eu descansava. Aí tomava uma água, dava uma respirada, fazia mais 12, respirada, e fazia nisso. E quando eu acabava, por exemplo, acabei linguagens, aí dava uma descansada. Ou vou ao banheiro para dar uma aliviada na cabeça e volto. E no segundo dia também, fazer em blocos, né? Começa por matemática e depois natureza. Mas você não pode fazer direto, cara, senão eu ficava muito estafado, assim, e não, já começava a errar. Eu tinha muito esse problema com matemática, por exemplo. Eu errava, pô, a maior parte das provas que eu fiz, eu errava umas duas questões de bobeira, né? E isso conta muito para diminuir sua nota, né, no Enem. Então, essa sua estratégia de prova ela foi importante para você diminuir
ali a sua quantidade de erros por bobeira, né? Para você não ficar tão cansado, ter atenção. E uma coisa que eu não entendi, você fazia, por exemplo, direto, por exemplo, vou fazer matemática, 12 questões de matemática, e respira, e 12 questões de matemática, bebe uma água e tal, ou era 12 questões de matemática, 12 questões de natureza, e ia alternando, ou era direto, por exemplo, selecionava uma área e fazia ela inteira e depois ia para outra? Não, eu finalizava a área inteira, sim. A não ser que eu não. Questão que eu não sabia, né? Se eu deixasse ali umas duas em branco, sem fazer, aí eu deixava para fazer no final. Mas eu terminava a área por inteiro para depois passar para outra. E como é que era esse seu descanso entre cada bloco de 12 questões? Você dava o quê? Uns 30 segundos? Como é que era? Dá um tempo para você. Porque, cara, quando você está fazendo Enem, você entra quase em hipnose, assim, você não aguenta mais ler, né? Então Sim. pô, encostar, beleza, respirar, beber uma água, assim, coisa rápida, mas é só para você sair daquele momento que você está ali. Sim, muita gente pergunta, o que comer no dia da prova? Você levou alguma coisa para comer, não comeu? Como é que foi? Então, eu fiz isso em todos os simulados e eu só comia barrinha de cereal. Levava três só, não como muito, e só isso. Para mim, quais que foram os fatores que durante a preparação você acredita que foram essenciais ali para que você conseguisse a sua aprovação? 3 fatores que foram essenciais para que você chegasse ao primeiro lugar em medicina na UFRJ. Bom, então, primeiro eu acho que é você ter constância nos estudos, você não parar, né? Porque às vezes você fica muito cansado e você para muito tempo. Você ter na mentalidade de que você está ali, você precisa continuar, sabe? Esse é o primeiro fator. Segundo, cara, a diminuir a distração. Eu chegava no cursinho e desligava o celular, sabe? Pegava só nos intervalos, enfim. Você tentar fazer valer aquele momento, entende? E um terceiro fator, cara, é você não se deixar o seu mental sucumbir também, a sua saúde, né? Porque os vestibulandos, muitos, né, ficam muito mal nesse ano. E eu acho que eu consegui levar o ano de uma forma saudável, sabe? Você pode, às vezes, sair com os amigos, sabe? Com responsabilidade, né? Não voltar muito tarde para casa. Dá para você sair, dá para você fazer um esporte, ir à praia, às vezes. Você não precisa acabar seu ano e, enfim, se sentir mal dessa forma, sabe? Ih, moleque, eu não tô te ouvindo, não. Acho que você botou no mundo. Levar o ano com uma certa leveza para não surtar, né? Que é Exatamente. muito importante isso, que às vezes a pessoa nada, chega na praia, na hora da prova, morre, né? Não consegue dar o seu máximo ali, e aí mais um ano de preparação e tal. Então é você também levar com certa leveza. É tudo Uhum. equilíbrio, sabe? E como é que foi quando você descobriu a sua aprovação ali na medicina USP e na medicina UFRJ? Como é que foi a sensação? Quando você recebeu a nota do Enem, você esperava isso? Quando você corrigiu a prova? Como é que foram as surpresas desse processo? Então, foi engraçado, porque assim, depois que eu soube quantas eu tinha acertado, 155, eu sabia que tinha sido uma média muito boa, assim, e aí eu tava na cabeça que, assim, se eu tirasse mais de 900 na redação, eu ia passar para algum lugar. Então é isso que eu tinha falado para meus pais, e era isso que todo mundo aqui em casa sabia, né? E aí o resultado ia sair na quinta, e aí, beleza, eu fui dormir, né? Aí eu falei, mãe, não vê a nota, deixa que eu vejo, né? Aí, beleza, fui dormir na quarta, aí ela me acorda chorando, falando, ai, você tirou 980, você tirou 980. E eu tava dormindo, entendeu? Então foi meio. Eu acordei todo tonto, assim. Aí depois eu levantei e tal, meu pai se emocionou, ela se emocionou, eu abracei e ficou feliz. E o resultado da USP foi um pouco depois, né? A USP eu tava, pô, era um sonho distante, assim. Mas quando eu tirei 980, eu tava acreditando que eu ia conseguir, assim. E, pô, foi uma alegria tremenda também, assim. Foi Sim, uma... sim. Imagino. Então foi um momento aí de muita alegria. Agora você está em mudança, né, para São Paulo, né? Isso. E como é que tá esse processo? Começa as aulas semana que vem, né? Que o resto do pessoal falou, né? Na segunda. Semana que vem tem a semana de recepção, né? Eu vou viajar amanhã, estressante, tem que arrumar tudo aqui. Uhum. Mas eu tô feliz, tô feliz. Tá feliz? E assim, você acha que valeu a pena todo o esforço? Ah, valeu, cara, valeu, pô. Assim, teve um professor que falou, eu não lembro quem foi, que assim, o tempo, ele vai passar de qualquer forma, entende? Então, mano,
aproveita esse tempo para você estudar, e eu estudei pra caramba e consegui, enfim, é isso. É isso. Tá certo, certíssimo. Cara, deixa um recado final para quem vai fazer o Enem, algum outro vestibular e tal, para quem está se preparando aí para mais um ano e tal, ou está começando agora. Alguma dica, reflexão que você achar melhor no espaço mais livre aí para você falar aí para o pessoal. Bom, para quem vai continuar aí na luta, cara, é o que eu falei, vocês têm que manter a cabeça boa, tentar, enfim, se precisar de terapia, fazer uma terapia, mas é isso, não abrir mão de seus momentos de lazer também, saber os horários para você descansar, mas estudar, sabe? Quando você for estudar, mete a cara e fazer valer esse tempo que você está estudando, entende? É isso, eu acho que todo mundo tem capacidade para passar e, enfim, eu desejo tudo de melhor aí para quem está seguindo aí. É isso então. Então, muito obrigado, Ian, pela sua presença. Ian, em primeiro lugar da Medicina UFRJ, também Medicina USP, deu dicas valiosas aí para o pessoal e espero de verdade que elas inspirem vocês e que vocês possam aproveitar da melhor forma possível aí para conseguirem a sua aprovação nesse próximo Enem que você for fazer, né? Que vai ter muita gente que vai ver essa entrevista em 2023, algumas pessoas em 2024, 2025, enfim, qualquer ano que esteja, eu espero de verdade que vocês consigam a sua aprovação. Muita coisa similar com o que ele fez ali, eu também fiz, e eu sei de vários aprovados que fizeram também. Então, são coisas realmente, são padrões que se repetem e tal. Então, leve em consideração tudo que ele fez. Se quiser ver essa entrevista de novo, anota algumas coisas que você considera importante. Plataforma Repertório Enem, galera, tem vários simulados lá, questões específicas, dá para você filtrar, para você fazer questões da FUVEST, da URGS, de várias bancas diferentes, sabe? Realmente plataforma completíssima que ajuda demais ali na preparação para o Enem. Correção de redação por áudio e tal. Então, já teve vários aprovados pela plataforma, menos de R$ 25 por mês. É uma plataforma, assim, excelente, de verdade. Então, deixo o link aqui na descrição para vocês, deem uma olhada que vale muito a pena. Beleza, galera? Então, é isso. Se despede aí, Ian. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela presença, Ian. Dicas valiosas. E tamo junto, galera. Não se esquece de se inscrever, de dar o seu like no vídeo, se ele te ajudou. E comenta aí embaixo qualquer dúvida que você possa vir a ter, algum recado sobre o vídeo, enfim. Espero de verdade que tenha sido produtivo aí para vocês. E tchau, tchau. Até a próxima.